Brasil e ao redor do mundo. Aqui é seu amigo Alexandre Passos. Estamos juntos para nosso quadro Tudo Menos o Óbvio, em que a gente conversa com um artista cristão, né? E a gente vê um outro lado, às vezes, do artista que às vezes não é explorado. Né? E aí a gente bate aquele papo gostoso com o artista. Hoje eu estou aqui com o Pedrinho Braconô, isto é, o grande produtor musical, cantor, tecladista, como podemos dizer, um multimúsico, né, Pedrinho? Boa noite. Alexandre Passos, é uma honra estar aqui contigo, rapaz. É muito bom estar aqui com você e estamos aí. Eu estou grande, um pouquinho acima do peso, mas não tão grande assim, mas a gente está levando aí. Não, eu também estou grande, estou precisando fazer aqui um regime militar. Mas, Pedro, eu queria saber de você, talvez, às vezes, poucos lugares que eu vi você falar sobre a sua conversão, como se deu, né? E como eu estava falando com você, né, nos nossos bastidores, que ela está muito ligada à própria fundação do Rebanhão, o próprio Rebanhão. O que você pode dizer sobre a sua conversão? Você sempre foi evangélico? Já era crente? Como é que foi? Como é que se deu a sua conversão? Não, assim, no final dos anos 70, 90, até a entrada dos anos 80, né? A minha mãe, meu irmão e Inácio tiveram uma experiência com Deus muito forte e começaram a fazer uma reunião de oração na nossa casa, né? Eu não frequentava, eu gostava era surfista, vivia na praia, né? Trouxe uma fita cassete do Rebanhão lá de São Paulo, né? Sim. Que tinha Jesus o General, tal, e outros rocks. E eu ouvi aquilo assim. A famosa fitinha, né? Isso. Eu ouvi aquilo e assim me identifiquei muito com o som, né? Eu gostava de rock, era jovem e tal, e com o jeitão do Janires, aquele jeitão de conversar, ele falou, pô, vamos levar um som aí, vamos não sei o que e tal. Ele fez amizade rapidamente, quando eu vi eu já estava lá tocando com o Candel Rocha, né, com Carlinhos Félix, Paulinho Marota. A gente começou a ensaiar, daqui a pouco estava tocando na praia, tocando em vários lugares e numa dessas, um desses dias, né, veio o Graça e Paz, apareceu, convidou a gente a gravar, né? A gente acabou gravando Mais Doce que o Mel. Foi a primeira vez que eu entrei no estúdio, né? E era assim, recém-convertido, porque eu estava nesse processo, né, de aceitar Jesus e já meio que se confundiu a minha conversão com minha entrada no Rebanhão, né? Porque o Janires usou essa estratégia de me chamar para tocar e aí eu ia escutando a palavra, até que eu fui num retiro espiritual junto com o Janires, né? E acabei aceitando Jesus lá. Olha que interessante. Hoje em dia, muitas igrejas iam torcer o nariz. Se naquela época já torceriam o nariz, como é que vai chamar um menino desse? O menino vive na praia, você está chamando para cantar, louvar o Senhor. Como é que você chegou a enfrentar algum tipo de preconceito nessa época, antes de você, vamos dizer assim, se decidir? Ou as pessoas que estavam ao seu redor, eles encaravam como, deixa o garoto vai dar certo, o garoto vai ser um servo de Deus, hoje é um pastor. Diga aí, como é que você teve essa impressão? Não, assim, comigo pessoalmente não, mas com o Rebanhão, o próprio som do Rebanhão, né? A gente cantava rock, né? Do jeito que o mundo vai, no passo do ano 2000, tal, baião, essas coisas. Só isso aí já era bastante, né? Muitos pastores, né, achavam que não era de Deus, que não era coisa do diabo, e pedia os membros das igrejas, né, eram proibidos de assistir o Rebanhão. Então teve muita polêmica. Mas como eu, assim, eu creio que Deus me protegeu muito, como eu era um novo convertido, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Deus não deixou você ver, né? Depois é que eu fui entender, mas eu vi que alguns pastores tinham um problema. Uma vez a gente foi cantar num festival lá em São Paulo, e acho que era no ginásio do Ibirapuera,
E tava o Osés de Paula, que era estourado na época, o Osés de Paula, e outros cantores lá. Não sei, não lembro se a Shirley Carvalho já estava. Mas aí, quando a gente foi cantar, né, a gente cantou a primeira música, né, que era, acho que era o Primeiro Amor e tal. Aí depois o Janis cantou o Baião, aí o cara entrou assim, não, corta o som, corta o som. Sério? Sério, mandaram Caramba! cortar o... Aí, Então, era mas tipo aí assim. tiraram mesmo o som ou ele só pediu? Cortaram Não, mesmo? tirar. O cara entrou correndo assim, ele entrou correndo no palco, né? E falando com o cara do som lá, não, corta, corta, corta. Até ele chutou o cabo da guitarra do Carlinhos. Foi um desastre. Mas isso aí aconteceu. Mas, assim, eu tenho uma curiosidade. Desculpa, eu tenho que tentar. O que vocês fizeram? Assim, como é que fica? Eu já fui limado, olha, vou te dizer aqui uma coisa aqui. Vou deixar na entrevista porque ele sabe disso. Quando eu comecei a tocar teclado, eu toco um pouquinho de teclado. O Edson Feitosa, várias vezes, você conhece o pastor Edson Feitosa, é amigo, trabalhou com o Carlinhos muitos anos na Petrobras. Ele muitas vezes puxou meu plug, porque eu estava errando muito. Me limava dele. Como é que é uma pessoa tá num show, num evento, que imagino que tinha mais, Ibirapuera, no mínimo 30 mil pessoas tinham ali. Fala a verdade. O que vocês fizeram? Qual foi a reação de vocês? Na época, o que a gente fez? A gente só parou de tocar e saiu, só isso. Mas o povo acho que nem percebeu muito não, entendeu? Porque assim, um ginásio muito grande, né? Muita coisa e assim, mas deve ter dado muito burburinho, né? A gente não acompanhou muito e muita gente falando. Mas na época, o disco do Rebanhão, esse LP, foi vendido para a Juerp, né? E foi distribuído para o Brasil inteiro. Será e aí, rapaz... Você acredita que essas polêmicas com o Rebanhão ajudaram o Rebanhão a crescer e a ser sucesso? Também? Foi talvez um dos fatores? Não, com certeza, né? Tem aquele ditado, né? Fala assim, falem mal, mas falem de mim, né? Então, com certeza, isso aí ajuda a divulgar, né? E as pessoas, muita gente falava de Rebanhão e tal, e queria conhecer. E como mas eu creio que é um plano de Deus que na época, né? Era assim, a juventude, né, do mundo secular estava muito ligada nessa coisa de rock, drogas e tudo mais, e sexo, drogas e rock and roll, e precisava de ter um trabalho como esse para alcançar, entendeu? E graças a Deus muita gente foi alcançada através da pregação. Às vezes, uma vez a gente foi tocar e o som queimou, aí o Jair sentou ali, pegou o violão, começou a pregar e teve gente citando Jesus, chorando. Então, muita gente foi tocada naquela época, né? E eu acho que isso aí ajudou muito, né? O crescimento do evangelho. Isso aí, anos 80, né? E assim, a igreja evangélica, ela veio a explodir, crescer mesmo, né? Depois dos anos 90, né? Que começou a crescer muito, né? Então foi um trabalho assim anterior, que junto com outros trabalhos, como tinha na Congregacional de Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? O Marcos Góes, né? O pessoal da Congregacional lá, do Clubão, Clube Bíblico, da MPC de Belo Horizonte, né? Quer dizer, era um movimento que estava ao mesmo tempo. Existia um movimento no Brasil, né? Final dos anos 70, no início dos anos 80, né? Aqui no Brasil tinha aqueles festivais de música, né? Final, não sei, eu posso estar errado aqui, se eu tivesse, me corrija. Finalzinho da Tropicália, não sei se a Tropicália foi até os anos 80, não sei. Mas ele via aquele clima, né? Rita Lee, Raul Seixas, né? Não sei se era mais ou menos
nesse finalzinho e início dos anos 80, que começaram a vir as bandas também aqui no Brasil, Legião, né? O pessoal das bandas de rock brasileiras. E o Rebanhão entrou nisso aí. Correto? Eu tô correto na minha análise aqui? Sim, o Barão Vermelho, mais ou menos da nossa época, né? Legião Urbana. E a gente veio com essa mensagem, né? Sim. E foi muito legal, né? Tinha a atriz, a Darlene Glória, né? Aqui no Rio de Janeiro. Ela pregava muito para os artistas da Globo, que iam na igreja dela. Até eu estava conversando com o Marcos Costa sobre isso, ele lembra que às vezes a gente fazia eventos juntos, né? E iam muitos artistas da Globo lá. A gente chegou a sair em revista e tal, em televisão na época. E foi um tempo muito importante, por aí, que ajudou muito, assim, né? Nesse crescimento do evangelho, movimento grande, né? É por aí mesmo. Mas, Pedrinho, eu queria falar um pouquinho sobre a sua vida de produtor, né? O seu nome todo é Pedro Braconô Machado, é o Machado. Eu conheço vários Machados. E os Machados, eles cortam mesmo. São bons, cortam, que eu digo assim, fazem diferença quando são necessários. Eu conheço um Machado que ele faz a diferença onde ele chega. Então, isso deve ser do sobrenome também, né? Mas fala pra mim, esse Braconô é o quê? Italiano? O que é? Eu tenho essa curiosidade. É francês. O Machado é uma família muito antiga do Brasil, né? Na época das Seis Marias, né? Na época já tinha os Machados aí. E o Braconô é francês, tataravô meu, que veio da França também há muitos anos, que foi engenheiro naval. Caramba! E trouxe a família aí que deu nisso aí. Ele veio para o Brasil, no caso, seu bisavô, não é isso? Tataravô. No Brasil. Caramba! Sim, isso aí muitos anos atrás, na época do Império. Tem parente lá em cima? Tem. Hoje tenho parentes lá. Da família antiga não conheço ninguém não, mas minha irmã mora por lá, tem alguns experimentou parentes. Ver a sua árvore genealógica? Isso aí é uma coisa interessante, conhecer os seus primeiros Braconôs. É interessante. Tá aí uma coisa que você pode fazer depois. Dizem que tem uma rua na França que chama Braconô. Então essa rua aí você tem que tirar uma foto. Até na Marinha Brasileira também, historicamente, já não existe mais, mas teve uma fragata Braconô em homenagem a esse meu tataravô, que trabalhou na Marinha. Muito bom, tá vendo? A gente conhece os detalhes. Mas você se destacou, além de estar no Rebanhão, de cantar, de ser um grande compositor, de canções que são, assim, palácios de uma canção maravilhosa. É composição sua, não é isso? Sou correto, né? E estava vendo, as suas composições são aquela música Ovelha Ferida, é sua, se eu não me engano? Correto? Sim. São músicas que, assim, eu amo. E uma que eu amo demais, que eu tenho certeza que é sua aqui, é Comando de Cristo. É sua? É minha. Isso. A letra é minha. A letra é minha e essa música é demais. A composição é parceria com o Pablo X, guitarrista. Grande Pablo, que é guitarrista do Rebanhão, um grande músico. Eu conheci ele lá em Realengo, naquele encontro que nós tivemos lá. Mas olha só, além de ser, né, um grande músico, um grande compositor, você é um produtor musical. E eu tenho aqui informações aqui que você é um dos principais produtores musicais do nosso meio evangélico, né? Da nossa, como podemos dizer assim, do nosso filão evangélico.
Nós temos grandes produtores, mas eu acredito que você trabalhou com, sei lá, 70, 80% dos cantores cristãos na década de 90. Eu acho, eu tenho essa impressão, posso estar errado. Mas as informações que eu tenho aqui, que eu fui catando, né? É muita gente que você trabalhou, não é, Pedro? Fala para mim. Fala quem você lembra de cabeça. Muita gente. Na época, né, em 87, eu comprei meu primeiro computador, sequenciador MIDI, né, computador, e eu fui convidado para gravar um disco da Cristina Mel e um disco do Bozo, Palhaço Bozo, com Moisés de Souza, que é da Banda Azul, depois foi para a Banda Azul, né, também. Uma pergunta, Arlindo Barreto? Arlindo Barreto. Conheci ele na Donep, uma simpatia. Primeiro, acho que foi o primeiro disco dele, saiu um LP vermelho, né, de criança, e eu já fiz a sequência, depois eu trabalhei com muita gente, o João Alexandre, o Simplesmente João, a Denise Cerqueira só gravou no meu estúdio, né, o Altos Louvores, né, eu fui jurado do primeiro, não sei se foi o primeiro ou segundo festival que teve, que eles faziam um festival e os ganhadores gravavam um disco, né? E eu lembro, depois eles foram fazendo carreira solo, gravando comigo, gravei com o Sérgio Lopes, né, o Marquinhos Gomes, e o pessoal da Cristina Mel, gravei para MK, o Grupo Elas, foi produção do Grupo Elas, depois rapaz, muita gente. Muita gente, eu tô vendo aqui que você o primeiro disco ao vivo do Novo Som, né, a gente desmontou o estúdio todo e levou lá pro Rio Sampa, né, montamos o estúdio lá no Rio Sampa e gravamos o Novo Som ao vivo, né, e então, assim, foi muita gente que gravou. Depois eu fiquei mais ou menos 20 anos gravando, até que, assim, ficou bastante pesado, vieram os filhos e tal, e eu acabei desfazendo tudo e fui morar nos Estados Unidos um tempo, passei e tal, e voltei em 2015 pro Rio. Você tem quantos filhos, Pedro? Tenho 5 filhos. 5 filhos? Poxa vida, trabalhou bastante. Todos, algum está envolvido com música. Eu recentemente eu vi você casando sua filha. Quando eu digo recentemente, deve ser uns 3 anos atrás. Eu acho, na minha cabeça, assim, ou 2 anos atrás. Todos eles gostam muito de música. A mais velha tocava flauta, cantava, a segunda cantava também, tocava violino, e a Lídia, ela tá para gravar aí. Ela deve gravar alguma coisa dela aí, uma carreira solo aí. Legal. Acho que isso é muito bom. Mas, quer dizer, só uma ficou para gravar, vamos dizer assim, mas os outros gostando e tendo facilidade, tendo essa veia musical. Isso é bonito, isso é muito legal. Isso deve te dar um orgulho muito grande, né, Pedro? Os filhos gostarem de música. Isso. Eu tenho uma sobrinha que hoje em dia ela trabalha na Globo, trabalha em vários lugares também. Ela virou técnico de estúdio, de gravação também. Então, muita gente que eu ajudei. Se inspirou em você.